Pronto. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. E vou mais uma vez dizer aquilo que tinha dito inicialmente, mas que ainda não estávamos ligados. Boa tarde a todos os que estão aqui em corpo de carne, aos que estão desencarnados, que são em maior número do que os encarnados. Boa tarde para aqueles que estão a acompanhar-nos ou virão acompanhar-nos através das redes sociais, e também àqueles que estão a enviar-nos mensagens a dizer que querem vir à Casa Espírita, mas como a Alcobaça hoje tem as entradas todas vedadas por causa de uns eventos que aí há, não conseguiram cá chegar. Portanto, hoje só puderam assistir ao vivo à palestra as pessoas que residem cá em Alcobaça ou então aquelas que vieram cedo. Pronto, e posto isto, estão os que estão, e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Como é habitual, todos os trabalhos na Casa Espírita iniciam-se por uma pequena prece de abertura. E é isso que nós vamos fazer. E então, convido-vos, quem quiser, a cerrar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer-lhe pela vida, pelo amor, pela família, pelo nosso lar, por termos um corpo que nos permite ser o carrinho, o burrinho do nosso espírito, do espírito que nós somos. E agradecer também por todas as coisas materiais que nos permitem a sobrevivência da parte material que nós também temos. A Jesus agradeço todo o apoio, todo o amparo que Ele nos dá todos os dias das nossas vidas. Agradeço a luz, o amor, a presença e a elevação que Ele nos dá quando estamos em baixo, que nunca descura as nossas dores, as nossas situações menos boas e que sempre lá está para nos apoiar. A nossa imensa gratidão, que tornamos extensiva aos mentores espirituais desta casa, que tanto aqui trabalham para nos preparar o ambiente, para nos cuidar, para nos tratar, para nos curar até a parte espiritual e que se reflete também nas curas do corpo físico. Agradeçamos também ao guia espiritual de cada um de nós, que nos intuiu a estarmos aqui hoje, que nos deu a indicação de que era bom virmos aprender, refletir sobre o tema da exposição de hoje e que sempre que estudamos, sempre que aprendemos, melhoramos o nosso íntimo. Estamos prontos para a nossa evolução mental. E é daí que decorre o nosso bem-estar, a nossa aceitação, a nossa forma de ultrapassarmos as tribulações que nós temos e que Jesus nos avisou que iríamos tê-las. Portanto, é com o coração cheio de gratidão que agradecemos a toda a espiritualidade bondosa. E a todos desejo um sábado com muito amor e com muita paz. Bem-aja a todos dos dois lados da vida. E agora vem o Moisés, que hoje vai apresentar um tema que é muito aliciante e para quem se dedica efetivamente ao estudo da doutrina espírita vai ser muito, muito interessante. Então, Moisés, muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Começa aqui, pronto. Ok. Muito obrigado. Muito boa tarde para todos, aqueles amigos que estão nos escutando pela internet. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, qual que seja. O horário é sempre muito bom estar com vocês. Sou muito agradecido pelo convite. E a gente vai então hoje falar um pouquinho sobre
o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos falar um pouquinho da história do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns conceitos que permeiam ele e fazer algumas pequenas reflexões. Mas vamos começar pelo conceito primeiro, né? Afinal, o que são os evangelhos ou o que é um evangelho? Se a gente fizer essa pergunta para qualquer pessoa aí na rua, a gente vai ouvir a resposta: o evangelho é a palavra de Jesus. Mas não é bem assim, né? Na verdade, o evangelho é a mensagem de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito. Ele, Jesus, nada escreveu. As pessoas foram coletando seus ensinamentos, a sua moral, e foram registrando. E aí, então, esse registro é que a gente conhece depois, mais tarde, através da história. E se Jesus não deixou nada escrito, como é que a gente sabe que aquilo é sério, que aquilo é a verdade? Porque muitas pessoas escreveram a mesma coisa sobre aquilo. Então, por exemplo, nós temos do que a gente conhece como os evangelhos canônicos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João e Marcos. Os 4 falavam sobre as mesmas coisas. Algumas coisas não. Por exemplo, no evangelho de João, a gente acha a expressão discípulo amado. Que Jesus, então, falou ali com o discípulo amado. Dá a entender sempre que o discípulo amado é o próprio João. O único evangelho que traz essa informação é o evangelho de João. Então a gente fica com o pezinho atrás, porque os outros não citam, né? Mas, bom, é só para dizer que é na multiplicidade das fontes que a gente reconhece a verdade. Muitas pessoas falavam a mesma coisa. E aí nós temos não só os evangelhos chamados canônicos, que são os recomendados, digamos assim, pela igreja, mas os evangelhos apócrifos também. Tem quase 60 evangelhos outros, né? Desde, por exemplo, o evangelho que foi escrito por Pedro, que ele não foi aprovado pela igreja, até porque ele desapareceu e foi encontrado só perto do século XX. Mas, bem, isto vai nos dizer mais ou menos o que é o evangelho. Mas e de onde que vem a palavra? Evangelho é uma palavra que vem do grego, evangelion, né? Muito parecido. Eu tenho uma série de anotações que eu fiz que eu não quero perder nada do que eu vou falar para vocês hoje. O evangelho, ou a palavra evangelho, ele, segundo alguns historiadores, ele era, no início dos tempos, um dinheirinho que se dava para uma pessoa que vinha trazer uma mensagem para a gente. A pessoa vinha trazer uma mensagem, o mensageiro trazia a mensagem e a gente dava um evangelho para essa pessoa. Com o passar do tempo, a própria mensagem virou o evangelho. E mais tarde, eram as boas mensagens que passaram a ser chamadas de evangelho. Já no século IX a.C., a gente tem o primeiro registro físico no calendário de Priene, que é essa pedra que aparece aqui, que a gente está vendo. A gente tem a aparição da palavra evangelho escrito fisicamente. Eu não sei ler isso aí, tá? E ali diz assim: visto que o dia do nascimento do Deus, com letra minúscula, e aí eu escrevi, Deus era, para eles, naquela época, estava anunciando o nascimento do Augusto César, tá? Foi o princípio do evangelho, ou seja, o princípio das boas novas. Então aqui a gente vê que a palavra evangelho é muito antiga. O Paulo, antes de aparecer os primeiros evangelhos, o Paulo usava a palavra evangelho, lá na primeira epístola aos Coríntios aparece a palavra evangelho, mas era um evangelho como forma verbal. Aqui é bem importante a gente lembrar de uma coisa. A cultura judaica, ela prezava pela memorização como processo de aprendizado. Isso é bem claro para nós hoje em dia. Então, os judeus faziam uso da memorização para poder fazer a transmissão verbal dos seus ensinamentos. E aí eles usavam diversas técnicas, como paralelismos e parábolas. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque era da cultura judaica falar
por parábolas. Tá? Então, o evangelho era uma forma verbal. E por que será que depois foi escrito? O primeiro evangelho é o de Marcos, que nem apóstolo era. Marcos era secretário do Pedro. E por que será que o Marcos resolveu escrever o evangelho? O evangelho ia tão bem na sua forma verbal? Olha, os cristãos estavam desaparecendo. Para vocês lembrarem um pouquinho, em 64 depois de Cristo, o Nero botou fogo em Roma e disse que a culpa era dos cristãos. E morreu gente a rodo. Então, tenho eu a impressão que Marcos deve ter ficado com medo, que os cristãos iriam desaparecer e aqueles ensinamentos desapareceriam junto. E aí o Marcos escreve, então, o primeiro dos evangelhos. Aí depois do Marcos, a gente tem o Mateus, né, que é o mais pomposo dos evangelhos, o maior deles. Temos o Lucas também, temos o João, né? Cada evangelho tinha um propósito, um público. Como assim? Ó, o Marcos não era apóstolo, mas ele era secretário do Pedro. O Pedro era de Cafarnaum, mas já naquela época, depois da ascensão de Jesus, o Pedro estava em Roma, junto com Paulo. E aí, então, ele falava para romanos, não para judeus. Como que a gente vê isto com maior clareza dentro do Evangelho? O Marcos, por exemplo, explicava palavras em aramaico. Tem aqui no Marcos 5, versículo 41, agarrando a mão da criança, Jesus disse, menina, levanta-te, talita cum. Se o Pedro, que era o chefe do Marcos, estivesse falando para judeus, ele não precisaria explicar essa palavra. É como eu dizer para vocês aqui hoje, eu digo, olha, ontem à noite eu tomei uma sopa que sabia muito bem a couve. Pronto, todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Só que se eu disser isso para os meus amigos lá no Brasil, eu vou ter que explicar. Porque o verbo saber, como ter sabor, não se usa no Brasil. Então lá eu teria que dizer, eu comi uma sopa que sabia muito bem a couve, sabia muito bem. Em Portugal significa ter muito sabor, ou ser saborosa. Eu teria que explicar. É o que o Marcos faz. Agarrando a mão da criança, disse-lhe, talita cum, que significa, ou seja, ele tem que explicar o que é. Ele também faz isso com os hábitos. Então aqui ele fala daquela questão das mãos, que não lavaram as mãos, e aí ele diz, isto é da tradição dos judeus, lavar as mãos, lavar as panelas, lavar algumas coisas. Então, ele explica os hábitos. Por que ele explica os hábitos? Porque ele não está falando para judeus. No caso, não o Marcos, porque o Marcos não era apóstolo. Ele era o secretário do Pedro, né? Então, além dele explicar as palavras, ele explicava também os hábitos. O segundo evangelho, que é o de Mateus, que é o maior deles, já não tem essas questões. O Mateus, ele escrevia para convencer judeus não cristãos de que Jesus era um profeta. Vamos lembrar que o último profeta, segundo a tradição judaica, foi o Malaquias. Então Jesus não era profeta. Por isso que a gente sempre vê nos textos bíblicos Jesus sendo tratado na expressão de rabi. Era mestre, mas ele não era profeta. Né? Então, o evangelho de Mateus é escrito para convencer aqueles judeus que ainda não eram cristãos de que Jesus era um profeta. Ele é um evangelho muito grande e eu acho que o Kardec gostava muito do Mateus. Porque, vejam bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec cita Marcos 19 vezes. Cita o João 8 vezes só. Cita o Lucas 32 vezes. E o Mateus ele cita 78 vezes. Claro, era o maior dos evangelhos. Era um evangelho que foi escrito em aramaico, provavelmente. Não há muita concordância entre os historiadores de que tenha sido escrito em aramaico, mas a princípio sim. Então,
dá para ver que o Kardec gostava muito do Mateus, né? Então, o Marcos não era apóstolo, como a gente já viu. Ele era o secretário do Pedro. Mas ele transcrevia essas pregações, né, as catequeses do Pedro. Vamos dar uma olhadinha? O que resultou desse caldo aí entre os apóstolos e os evangelhos? Aqui eu trouxe a citação do Marcos 3, que é onde se constituem os 12 apóstolos. Aí a gente tem ali o Simão, que era o Pedro, né? O Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão do Tiago. Depois o André, o Felipe, o Bartolomeu, o Mateus, que antes era Levi, cobrador de impostos, se converte, vira Mateus. Depois o Tomé, o Tiago, filho do Alfeu, o Tadeu, que era o Judas Tadeu, e o Simão, o cananeu, e o Judas Iscariotes. Os Tiagos, né? A gente tem o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho do Alfeu. É bem comum a gente ver nos textos bíblicos Tiago maior e Tiago menor. São esses dois caras aqui. Né? O Tiago maior é o filho de Zebedeu, devia ser mais velho, e o Tiago menor é o filho do Alfeu. Depois a gente tem os apóstolos tardios, que foi o caso do Paulo, né? Do Matias, que quando o Judas se enforcou, os 12 disseram assim, nós somos só 11 agora, e 12 são as tribos de Israel. Precisamos alguém para substituir o Judas. E aí, então, foi o Matias que eles chamaram para substituir. Tinha ainda Tiago, irmão de Jesus, que não é consenso entre os historiadores de que Tiago acompanhasse os apóstolos juntos, tá? E depois, mais tarde, um primo do Mateus, do Levi, né? Que era o Barnabé, tá? Que ele era... Barnabé era filho da irmã da Maria de Jerusalém, que era mãe do Marcos Evangelista. E aí ele doou tudo que ele tinha para a igreja de Jerusalém e assumiu uma condição de apóstolo. É uma confusão, né? Mas é muito bem. Estes são os apóstolos. Alguns têm uma letrinha amarela, sublinhada, outra é branca, outra não sei o quê, tem os laranjinhas. Os 2 laranjinhas é o João e o Mateus, que são os apóstolos que escreveram evangelhos. Depois, a gente tem os amarelinhos que estão sublinhados, que é o Simão, o Tiago, o Bartolomeu, o Tomé. Estes escreveram evangelhos apócrifos. São evangelhos que a Igreja Católica não recomenda a leitura, digamos assim. Ou seja, ela, para ser polido, é dito que não se tem certeza sobre a autoria do evangelho e tal. Depois tem aqueles que não escreveram nada, né? O André, o Felipe, o Tiago e o Simão. E tem o Tadeu e o Judas, os 2 Judas, né? O Judas Tadeu e o Judas Iscariote, que há um evangelho chamado Evangelho de Judas, só que não se tem, assim, a mínima certeza de que seja ou de um ou de outro. É um evangelho apócrifo também, né? Agora, para a gente ter uma ideia, o Kardec se utilizou só dos 4 evangelhos canônicos. E por que será que o Kardec não usou os apócrifos? Simples, ele provavelmente não conhecia, porque a maioria desses evangelhos apócrifos só foram revelados ao mundo já muito depois da desencarnação. Para a gente ter uma ideia, o evangelho do Pedro, ele foi achado numa biblioteca enterrada nas areias do Egito em 1886. O Kardec já tinha desencarnado, já fazia um tempo, né? Então, o Kardec não usou os evangelhos apócrifos, isso a gente já sabe, ele usou apenas os evangelhos canônicos, e ele também não utiliza a totalidade das informações contidas nos evangelhos, ou seja, o Kardec estava interessado apenas em algumas coisas bem específicas. E que coisas seriam essas? O que será que o Kardec estava interessado? Um livro que nos dá uma pista muito boa sobre isso, além, é claro, do próprio Evangelho, é o Obras Póstumas. O Obras Póstumas ele é uma compilação de escritos do Kardec. Eu sinceramente, opinião pessoal, eu acho que a gente precisa ler o Obras Póstumas sempre com muito cuidado, porque se o Kardec não publicou os textos que estão ali quando ele era vivo, por algum motivo tem.
né? Então, provavelmente, ele ou estava revisando, mas são os textos do Kardec pós-morte. Hoje nós somos felizardos, né? Porque todo aquele acervo do Kardec, nos originais do seu manuscrito, estão lá na Fundação Espírita André Luiz, sendo digitalizados, traduzidos. É uma maravilha. Vai levar alguns anos ainda, porque é tanto documento, né? Vai levar alguns anos, mas nós vamos conhecer muito mais o pensamento de Kardec a hora que terminarem de digitalizar tudo que está lá. O Obras Póstumas é então, como eu disse, ele foi lançado em 1890, foi os dirigentes lá da Sociedade Parisiense de Estudos. Ele começa com uma pequena biografia do Kardec, que foi o Henri Sauce que fez, depois vem o discurso do Flammarion, que era por ocasião do sepultamento de Kardec, e aí entra a primeira parte e a segunda parte do livro. Na verdade, seria a terceira e a quarta, porque a primeira e a segunda são as outras duas. Mas na primeira parte, tem textos diversos do Kardec, que o Kardec, ensaios de escrita que o Kardec fez. E na segunda parte, tem comunicações mediúnicas nas quais o Kardec participou, tomando nota nas reuniões. Este é de uma riqueza impressionante. E, especificamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, tem duas comunicações que vão nos interessar muito, para a gente poder compreender bem o pensamento do Kardec. Uma delas está em 14 de setembro e outra está em 30. Para localizar, a gente pega ali o Obras Póstumas e procura em Imitação do Evangelho. O Obras Póstumas tem, pelo menos, ele tem duas traduções diferentes, uma é do Guion Ribeiro e a outra, perdi agora o nome da pessoa, e tem mais uma que é simplificada, mas a gente acha lá, né? Agora, vamos ver então alguns pontos de destaque nessas comunicações. Esta primeira comunicação tem uma nota que o Kardec faz antes, dizendo assim: eu não falei para ninguém sobre o que eu estava trabalhando. Eu conservei de tal modo em segredo o título do meu trabalho que o editor, o senhor Didier, só conheceu quando foi imprimir. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, o senhor Didier disse para o Kardec: olha, esse título não vai funcionar. Imitação do Evangelho não está bom, não vai funcionar. O Kardec fez a segunda edição com o mesmo título, e na terceira edição é que passa para o título O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E aí ele diz: mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim as reflexões que estão nas comunicações seguintes não podem ser tidas como frutos da ideia pré-concebida do médium, nem a Meli sabia direito no que ele estava trabalhando. Então é por isso que ele coloca essa nota que está aí. Antes da gente seguir nessa comunicação, por que será que ele queria que o título fosse Imitação do Evangelho? Vou apresentar para vocês esse senhor bonito aqui, o Thomas de Kempis. Ele fez duas obras que são muito importantes dentro da literatura devocional de Jesus, que é a imitação do Cristo e a imitação de Maria. A imitação como gênero, eu não diria exatamente gênero literário, mas a imitação como literatura, ela significa onde eu vou identificar todas as nuances da personalidade de alguém e exaltá-las. Então, ele identifica, é uma literatura devocional, a imitação do Cristo. Ele identifica as nuances de comportamento do Cristo e as exalta. E depois ele faz a mesma coisa com Maria. Esta obra do Thomas de Kempis é considerada a obra máxima em termos de literatura devocional. Tá? Com base nisso é que o Kardec não disse isso, tá? Isso é opinião minha. Com base nisso, eu acho que o Kardec queria que o nome da obra fosse Imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque ele queria fazer o quê? Pegar as nuances do Evangelho, como ele efetivamente fez, as nuances morais do Evangelho, e exaltá-las. Por isso que ele insistiu tanto em escrever uma obra com o nome de Imitação segundo o Evangelho. Mas o editor dele conseguiu convencer ele de que não ia ser bom, né? Mas é isso. Vamos continuar, então, com as comunicações. Aí, nessa mesma comunicação ainda,
o espírito diz para ele que ele fez muito bem enfrentar essas questões morais, né? Que a dúvida tinha que ser destruída. Acaba a tua obra e conta com olha só, olha o poder do guia do Kardec. Conta com a proteção do teu guia, que é guia de todos nós. Estava mal de protetor, né? O Kardec. E com o auxílio devotado dos espíritos que são mais fiéis, onde eu me incluo, né? Diz o espírito para ele. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, com o muro de aço, resistiria a todos os ataques. E aí ele segue falando mais um pouquinho, e antes de terminar, o espírito diz para ele assim, ó, vai piorar. Os ataques irão piorar, como efetivamente os ataques contra o Kardec realmente pioraram. Agora, vamos ver a outra comunicação. O espírito diz para ele, olha, eu quero falar de Paris, tal, mas as minhas vozes fazem vir no teu cérebro com uma facilidade que nem tu suspeitas. Assim sendo, eu não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Isso aqui a gente vai guardar na nossa memória, que daqui a pouco vai ser bem útil. Segundo os conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação que não a da doutrina. E ali ele segue, né? E aí, para finalizar essa comunicação, ele diz: já tratamos contigo das questões do momento, das questões religiosas e tal, são necessárias, porque se fossem questõezinhas, os seres humanos não iam dar nem bola, né? Não ia passar batido. Depois ele se despede. Adeus, caro companheiro, discípulo fiel e tal. Já eram parceiros de outras épocas, e ele se despede aí. E ele deixa, então, esse recado de que a obra foi profundamente modificada segundo suas ideias. Antes da gente analisar a profundidade destas modificações, aqui no Obras Póstumas tem uma outra comunicação, que é da senhorita V, de Lyon, já está escrito assim o nome dela, que é muito bonito. Ela vai lá, bate na porta do Kardec, a Amélie abre a porta, tudo bom, vim ver o professor Kardec? Olha, puxa, o professor Kardec não está em Ségor, trabalhando em alguma coisa que eu nem sei o que é. E ela disse, então não poderei vê-lo? Não, mas a senhora volte daqui a 2 ou 3 dias e poderá vê-lo. Não posso, estarei hoje à tarde voltando para Lyon, hoje pode ser pertinho, mas naquela época era longe, né? Estarei voltando para Lyon. Aí a Amélie, esposa do Kardec, disse assim, mas olha, se não me falha a memória, a senhora é vidente, é médium vidente. Por que nós não nos concentramos? E a senhora visita o meu marido onde ele estiver? Foi boa ideia. Sentam-se as duas, fazem uma pequena oração, passam a se concentrar, e ela vê o Kardec na casa de Ségor, descreve a sala à perfeição, diz a quantidade de janelas que tem, diz as plantas do jardim que aparece, que ela consegue ver através dessas janelas, e diz também que ela vê uma série de espíritos que estão ali trabalhando com ele naquela obra, e alguns cuidando da saúde dele. Porque a saúde do Kardec, né, já era meio, mais ou menos assim, já estava meio danadinho ele, né? E aí a Amélie disse, olha, que maravilha essa descrição que tu me deste. Com certeza, a casa de Ségor e tal. E no que será que o Kardec está trabalhando? Aí então a médium diz para ela assim, olha, há um espírito maior, parece, de mais envergadura, que te segura um livro muito grande na mão. Vou conversar com ele. E aí então diz que imediatamente o espírito vira e mostra para ela um livro, e nesse livro estava escrito Evangelho. Aí é muito bonita essa descrição, esse que tem ali no Obras Póstumas. Vale a pena dar uma olhadinha. Mas vamos voltar aqui, então, para essa comunicação que falava, né, que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Só para a gente relembrar, para a gente avançar nessa investigação.
Em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, 500 e poucas perguntas, primeira edição. Em 58, ele lançou Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né, primeira edição, e começou a escrever a Revista Espírita todo mês, uma série de artigos que ele quase sempre produzia sozinho. Em 59, ele escreveu O que é o Espiritismo, primeira edição. Em 60, o Livro dos Espíritos, segunda edição revisada. Segunda edição é praticamente um livro novo, porque ele sai das 500 e pouco e passa para as 1000 e tantas, né? Depois, em 61, o Livro dos Médiuns, a primeira e a segunda edição revisada. O homem era uma máquina de trabalhar, né? Impressionante isso. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha luz, não tinha máquina de escrever, não tinha nada. Bom, depois, em 62, ele escreve O Espiritismo na sua mais simples expressão, primeira edição, e mais o Viagem Espírita em 62. Aqui em 63, ele não publica livro nenhum. Ele fala lá na Revista Espírita que ele está fazendo um balanço das comunicações mediúnicas recebidas. Aqui tem uma informação bem bacana. Porque ele fala assim, são 1000 e não sei quantas, mas tira não sei quantas lá, e papapá, e não sei o que, e sobra 500, e dessas 500 tem as que são sobre a mesma coisa, lá, e vai para uns 100 e poucas. Mas ele passou 1863 inteirinho fazendo o balanço dessas comunicações recebidas. E aí, em 64, ele publica o Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira edição. Em 65, a segunda edição. E lá em 66, na terceira edição, ele muda o título para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos tentando entender quais foram as profundas modificações que o Espírito falou naquela comunicação para ele. Na Revista Espírita de 64, que é quando foi a primeira edição, a gente encontra uma nota bibliográfica dizendo o seguinte: uma nova obra do Sr. Allan Kardec, mais ou menos do mesmo volume do Livro dos Espíritos, está no prelo desde dezembro. Deveria aparecer em fevereiro, mas atrasos involuntários na impressão e os cuidados que esta exige não o permitiram. Tudo nos faz esperar que poderemos anunciar a sua venda no próximo número. Então, isso era março, eles iam começar a vender em abril. Destina-se a substituir a obra anunciada sob o título As Vozes do Mundo Invisível, cujo plano primitivo foi radicalmente mudado. O Evangelho não era para ser o Evangelho. O Evangelho era para ser um livro chamado As Vozes do Mundo Invisível, que era o resultado do trabalho de 1863, quando ele fez o balanço e compilou as comunicações que ele tinha disponível. Então, assim a gente consegue conceber como é que o Kardec pensou o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ele foi levado pelas inspirações que esse Espírito trouxe para ele a modificar o seu plano, usando estas comunicações. E aí eu falei, eram 1000 e tantas, sobra 500, vira 150. Quantas tem? Vocês já contaram quantas tem? No Evangelho segundo o Espiritismo? Tem quase a 100, que fecha o balanço com isso. É muito interessante. E aí, olha só, o que o Kardec quis com essa obra? Vamos dar uma olhadinha. Lá na introdução, ele começa dizendo assim, ó, não quero saber de fofoca. Né? Não quero saber o que o Cristo fez, se ele nasceu, se ele foi para Nazaré, se ele voltou de Nazaré, se ele foi para o Egito, se ele fugiu do Herodes Antipas, se mandaram cortar a cabeça de não sei quem, não quero saber de nada disso. Né? Eu quero saber, diz o Kardec, do ensino moral. Este é o tema exclusivo desta obra. Então, o resto não interessa para Kardec. Kardec quer saber do ensino moral que Cristo deixou, que é, então, o tema exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Segue ainda o Kardec na introdução. Reunimos os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. Aqui é muito importante que, lá depois no capítulo 1,
a gente vai ver um trechinho que refere a isso. É um código de moral universal. Não me interessa se você é oriental ou se você é ocidental, se você nasceu no Japão, se você nasceu no Chile, se você nasceu na África, se você nasceu na Europa. Este código moral, ele serve para absolutamente todas as pessoas. Não me interessa se você é muçulmano, se você é judeu, se você é católico, se você é umbandista, não interessa nada disso. Esse código moral é universal. Então, nas citações, ele diz que conservou o que é útil ao desenvolvimento da ideia que ele tinha, né? Então, aqui é importante a gente ver o seguinte: o propósito do Kardec, e na verdade eu acho que é o que me levou a pensar essas questões, mas o propósito do Kardec não é esclarecer a moral do Cristo. Ele não quer dar aula sobre a moral do Cristo, nem dizer o que o Cristo queria dizer quando disse tal coisa. O Kardec pega o ensinamento do Cristo para, nos moldes da imitação, ou seja, ele vai glorificar aquilo, né? Ele vai ressaltar aquilo, usando o quê? Os ensinamentos dos Espíritos. É isso que o Kardec quer. O Kardec não quer explicar a moral de Cristo. O Kardec quer dizer, vejam que o Espiritismo vai dizer a mesma coisa que Cristo disse, com outras palavras, porque Cristo falava para um pessoalzinho bem atrasado, né? Nós naquela época, né? Nós que vivíamos naquela época éramos muito atrasadinhos, então Cristo não podia falar tudo de maneira muito clara. É bem interessante lá no Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, que é o capítulo 4, que fala sobre a reencarnação, basicamente. Era uma confusão. Ali, na citação que o Kardec usa, 3 citações, na segunda é quando o Herodes Antipas pergunta, mas quem é esse tal de Jesus aí que estão falando? Uns dizem que ele é o Elias, que o Elias já, né, tinha passado há muito tempo. Outros dizem que ele é o João Batista. Como? Como que ele era o João Batista? Se o João Batista batizou ele. Como que 2 pessoas contemporâneas, uma do lado da outra, né? O João Batista morreu, saiu do corpo e entrou no corpo de Jesus, tá? E aí aquele coitado daquele espírito que habitava lá foi para onde, né? Então, ali a gente vê quanta ignorância existia naquela época. E aí é óbvio que não adianta querer trazer uma novidade muito, muito grande, né? Então, o Kardec foi fazendo esses recortes, digamos assim, dentro da moral, dentro dos textos evangélicos, trazendo a moral que interessava para ele, para justificar o pensamento da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos. Por exemplo, lá no 24, não pôr a candeia sobre o alqueire, ele traz 2 citações. Aí ele traz Mateus 5 e Lucas 8, que são momentos cronologicamente distintos dentro dos evangelhos, mas moralmente eles são afetos um ao outro. Então o Kardec, problema nenhum, e ele fazia isso, não tinha recorte e cola, né? Ele fazia isso de memória, lia tudo e lembrava de tudo. E aí depois ele termina ali dizendo para nós, né, que a indicação do número de ordem dos capítulos e dos versículos permite que nós recorramos à classificação vulgar, sendo oportuno, ou seja, se a gente tem alguma dúvida, a gente pega o que está ali, vai lá no Mateus, dá uma olhada, vê o que é e tal, né? Bom, na sequência da introdução ainda, o Kardec diz que o trabalho que ele fez seria apenas um trabalho material, de secundária utilidade, se o essencial não fosse pôr ao alcance de todos. Aqui é que a gente vai ver aquela referência do ensino universal. Porque estas mensagens, estes ensinamentos, eles já tinham vindo outras vezes para a humanidade antes. Não é a primeira vez, e o próprio Kardec vai nos dizer isso daqui a pouco. Mas esses ensinamentos vinham para os pouquinhos. É para aqueles que pertencem ao clero tal, é para aqueles que pertencem para a igreja tal, é para aqueles que pertencem para o grupinho tal. O Kardec não. O Kardec trouxe para o mundo. E isso é
fundamental. E ele diz, o essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, usando a doutrina espírita para fazer isso. E aí, o Kardec vai nos falar aqui, muitos pontos do Evangelho parecem até irracionais por falta da chave. Essa palavrinha chave eu sublinhei. Por falta da chave que faculte se eles aprendam o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. Agora, vamos ver, então, essa é a introdução, tá? Eu tenho, para mim, a crença, então, de que o Kardec quer, através da moral cristã, mostrar os preceitos espíritas e justificar dizendo que o que Cristo ensinou, o Espiritismo traz também. Não é à toa que a gente pega, capítulo 1, não vim destruir a lei. O que faz o Kardec? Apresenta o Espiritismo e justifica o Espiritismo como esclarecedor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Depois, meu reino não é desse mundo. Depois, há muitas moradas na casa do meu pai. Meu reino não é desse mundo, ele fala da pluralidade das existências. Há muitas moradas na casa do meu pai, pluralidade dos mundos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação. Ele está usando, capítulo a capítulo, para trazer os princípios da doutrina. Então, depois, quando ele vai no capítulo 1, e aqui eu vou andar um pouquinho mais ligeiro, porque eu já estou querendo passar do meu ponto. Ali, a primeira citação que ele usa, que é a do Mateus 5, né? Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Como assim destruir os profetas? E pegar uma espada e cortar o pescoço dos profetas? Não, é que a destruição da lei, claro, se referindo à lei do Moisés, lá do Êxodo, né? Que Deus trouxe para Moisés, se referindo a esta lei, a lei de Deus, trazida para Moisés, mas os profetas. Por quê? A tradição judaica acreditava que Deus falava pela boca dos profetas. Por isso que ele diz, eu não vim destruir os profetas. Porque destruir os profetas significava calar a voz de Deus. E é por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei ou os profetas. Então eu vim confirmá-los. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. Pronto, está aqui o que a gente precisava. Isto é para todos. E o planeta inteiro não vai se modificar enquanto todos nós não estivermos conformes essas leis. Não interessa o lugar que nós nascemos, não interessa a crença religiosa que nós temos, não interessa nada. Simplesmente, o céu e a terra não passarão sem que tudo que esteja na lei seja perfeitamente cumprido. Então, isto é o que o Kardec, ou que Jesus disse para nós, que está então na citação do Kardec. Mas seguindo, aqui, lá no item 3, quando vai explicar isso, o Kardec fala da ciência para encontrar o sentido oculto dessas palavras, né? Então a gente já viu que a sequência é Deus chega em Moisés, Deus através de Jesus e Deus através dos Espíritos. Vocês lembram que eu sublinhei a palavrinha chave? Porque olha aqui, a ciência deveria contribuir para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias. Era preciso dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo é a nova ciência. Para compreender as leis do Cristo, as mensagens de Cristo e as leis de Deus, nós precisamos de uma chave. Essa chave é a ciência. E essa ciência é o Espiritismo. É isso que o Kardec está nos dizendo nesse primeiro capítulo aqui. E aí é que a gente, quando ele vai falar lá, ainda no capítulo 1º, ele vai falar da aliança da ciência e da religião, ele diz, né, que o princípio básico da ciência e da religião é Deus. Emanam as duas da mesma coisa. Então não há
um vácuo, não há uma separação entre as duas. Quem separa a ciência e a religião somos nós, seres humanos, somos nós, humanidade, né? Ou seja, somos incrédulos, somos intolerantes. Então, nesse momento, o Espiritismo vem para acabar com esse hiato. Por isso que, para entender a moral, que é uma questão religiosa, a princípio, a moral, quem vai nos auxiliar é a ciência, que vai nos dar a chave, e essa ciência é o Espiritismo. Esse é o raciocínio que o Kardec fez. Eu estou resumindo, né? Mas o mais interessante de tudo é que o sobrenatural e o maravilhoso morreram. Né? Morreu, o sobrenatural morreu. Agora tudo é natural. Certo? Era sobrenatural, o espírito veio falar comigo. Não, isso é o mais natural do mundo. Né? Então a gente consegue ver que o mundo, seja ele o mundo da moral, o mundo da ciência, o mundo da matéria, a natureza, o mundo da moral é regido pelas leis de Deus. O mundo da matéria também é regido pelas leis de Deus. Mas já que nós estamos falando de lei de Deus, vamos ver onde é que mais o Kardec nos traz a lei de Deus e a lei do amor, a doutrina do amor. Ele nos traz muito sobre isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 222. Tá? Essa nova doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo, olha só, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo, muito tempo atrás, e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-las de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro, o Livro dos Espíritos, que eles a ensinaram nos últimos tempos. Isso aqui não é um ensinamento dos Espíritos, isso aqui é uma anotação do Kardec lá no Livro dos Espíritos sobre a questão 222. Então o Kardec está nos dizendo o quê? Que a lei de Deus e a doutrina do amor foram ensinados outras vezes para nós há mais tempo. Mas e o que nos diz Jesus sobre isso? Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Ou seja, a gente tem, né, a máxima de Jesus dizendo que os mandamentos podem se resumir a 2. Ama teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Tem um terceiro, né, embutido aí, escondido, porque eu preciso amar a Deus, preciso me amar e preciso amar ao próximo. Porque se eu não souber me amar, eu não consigo amar ninguém, né? Porque ele disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, não me respeito, não me cuido, eu não posso amar, não posso respeitar e não posso cuidar. Curiosamente, acabei de escrever isso esta manhã, a preparar uma palestra que vou dar no dia 20 e não sei quantos de julho, precisamente isso. Olha. Amar a Deus, amar-nos a nós próprios, para podermos amar os outros como o próximo como nos amamos a nós. Estamos conectados. Acabei de escrever isso há bocadinho. Muito bem, muito lindo. Isto é o que chegou para nós no Evangelho segundo São Mateus, do ensinamento de Jesus. Mas o Kardec aqui nos diz que não foi apenas nesse livro que nos ensinaram nos últimos tempos. Vamos olhar? Esta é a suma do dever. Não faça aos demais aquilo que se a ti for feito te causará dor. Isso está lá no Mahabharata, do hinduísmo. Não atormentes o próximo com aquilo que te aflige, nos disse o Buda, lá no Danavarga. Nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Islamismo nos ensina, não vou nem falar o nome do livro, que eu não sei. O que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Está no Talmud do judaísmo. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam, nos ensinou o Confúcio lá nas Anacletas. Não coloques em ninguém um fardo que não desejarias para ti, e não desejes a ninguém o que não desejarias para ti mesmo. Fé Bahá'í. Então, esses ensinamentos já tinham vindo para nós. A sociedade humana já tinha recebido esses ensinamentos. A grande diferença é que quando Kardec os recebe, ele não recebe para um grupo seleto, né, de convidados selecionados,
de eruditos, de... Não. É para todo mundo. Para absolutamente todo mundo. Então, finalizando. Isso aí é bem bonitinho, né? Isso aí é um bocadinho de areia. Quando nós pensamos na nossa existência, na nossa vida, na mensagem de Cristo dentro da nossa vida, nas leis de Deus dentro da nossa vida, os Espíritos nos disseram na questão 621, se não me falha a memória, que Deus gravou as suas leis na nossa consciência. Mas nós temos uma viagem enorme para fazer até interiorizarmos essas leis. Não basta elas estarem lá. Nós temos que fazer essas leis nossas leis. Eu tenho que respirar as leis de Deus de maneira tal que eu não preciso pensar para obedecê-las. Elas simplesmente serão eu. Quando eu estou olhando para a areia, eu deixo de ver o resto. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar, ampliar os nossos horizontes, enxergar toda a humanidade, todos os nossos irmãos, todos os ensinamentos que todos os dias a gente recebe e que vêm para nós numa profusão de ensinamentos que a gente às vezes quase não dá conta. Mas dentro da nossa jornada evolutiva, é o que nós temos. É o que nós temos para fazer, é nos tornarmos um pouquinho melhor, né? Depois, na outra encarnação, a gente se torna um pouquinho melhor, e assim a gente vai. A gente vai indo, vai indo, vai indo. Então, esse é a bibliografia que eu consultei, coisinha básica ali. Muito obrigado para todos vocês, eu fico à disposição. Obrigado. Foi uma ótima aula. Foi uma aula. Quanto é a expansão da consciência, não é? Exato. Tem que expandir para você enxergar o todo. E eu também sempre ensinei meus filhos a isso. Amar a Deus acima de tudo, a você próprio, para você poder amar o outro. E sempre não fazer aquilo aos outros que você não consegue fazer isso. Eu sempre ensinei isso. Aí minha filha, mas você não gosta de mim? Eu gosto, eu tenho que gostar de mim para poder saber e gostar do outro, porque senão não vai dar certo. Aí, graças a Deus, parece que desde pequenininho. Uma coisa muito importante neste tema que nos estás a oferecer hoje é a questão do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não é espírita, que não conhece a doutrina, não estuda, e pensa, pois vocês têm o Evangelho só vosso, não é? É muito comum, e quando nós temos ali o livro e nos... pois este livro é vosso, não é o Evangelho. Não. E agora fica a recomendação, vai ficar gravado, está lá tudo muito bem explicado, não há margem para engano. Muito bem, Moisés, muito obrigada. Muita gente não compreende que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é os evangelhos canónicos que a Igreja Católica aceitou, só com explicações das parábolas de que Jesus servia para falar, pois vêm as instruções dos Espíritos explicar o que é que efetivamente Jesus queria dizer com as palavras que dizia, porque como Moisés disse bem, éramos nós que estávamos lá naquela altura, éramos ainda muito ignorantes, e se Jesus fosse explicar determinadas coisas, aquilo fazíamos uma confusão desgraçada que nem sequer aceitávamos nem compreendíamos. Sim, imagina, conceber a ressurreição, que é seria voltar para o próprio corpo, já era uma confusão na cabeça daquela gente. Imagina dizer para eles, não, olha, você desencarna, abandona seu corpo, vai para outro lugar, depois você volta. Nossa, não tinha como. Mas eu acho que isso ainda depende da época, porque hoje em dia também tem gente que é difícil de aceitar isso. Porque, vejam bem, olha, todas as religiões, e eu falo isso porque não faço ressalva para nenhuma, todas as religiões são dogmáticas. Né? Então, a gente foi criado durante muito tempo com a ideia de que nós vamos morrer, tem uma cadeirinha para a gente lá no céu, a gente vai ficar sentadinho esperando o juízo final, pelo amor de Deus. Né? Ou então, outras crenças. E que íamos para o eterno descanso.
coisa que não acontece. Então, partimos para o mundo espiritual, temos que trabalhar para melhorarmos a nós próprios e ajudar alguns que ainda estejam numa posição evolutiva inferior à nossa. Então, temos sempre trabalho para fazer. Estou desiludida com isso. Pensava que mesmo quando continuar a trabalhar, fica um bocadinho desiludida. Vocês se lembrarem do finalzinho do filme do Nosso Lar, quando o André Luiz volta para o Nosso Lar, daquela missão, que aí ele botou o remedinho na aguinha do novo marido da esposa que ele tinha e tal, ele volta e ele é recebido, e ele diz assim, nós recebemos os irmãos que voltam de uma missão que teve sucesso, seja bem-vindo, André. E aí, temos a opção de trabalho no Ministério da Regeneração. Se me quiserem, eu quero. E aí a outra senhora diz assim, mas também há o das câmaras, né? Então, é trabalho. E aí eles terminam o filme dizendo, é trabalho, e trabalho, e trabalho. E é isso que nós temos pela frente. Claro, no mesmo filme, quando a mãe do Lísias, que é aquele rapaz, é o primeiro rapaz que o André Luiz vê quando ele é resgatado do umbral, a mãe do Lísias, que daí depois ele vai para a casa do Lísias, a Laura, a mãe do Lísias, vai reencarnar. Ela optou por reencarnar para poder ajudar o que seria a neta dela. E ela diz uma frase muito bonita que não está no livro. Aquela frase é só do roteiro do filme. Ela diz assim, a reencarnação é a melhor escola. E é isso. A gente vem, aprende, né? E vamos trabalhando. Porque aqui você põe em prática. E hospital. Exatamente. Exatamente. Aqui você põe em prática as coisas. Porque se você é enfermeiro, aqui você entra em prova. Uhum. Outra coisa que também foi falado, e que foi falado, não, estava escrito, mas de algum modo foi falado, mas não especificamente. O que nós damos no curso básico de Espiritismo são as 3 revelações, e para quem não está ainda muito dentro da doutrina espírita, a primeira revelação foi o Moisés, a segunda foi o Cristo, e a terceira é a doutrina espírita, o Espiritismo. Portanto, todas elas vêm com cerca de 800 anos de diferença uma da outra. E é curioso que até nisso há efetivamente esta decalagem no tempo muito semelhante. Uma coisa muito bonita da gente ver, o Kardec vai trazer essas 3 revelações lá no capítulo 1. E elas não são ideia do Kardec. Lá na Revista Espírita, eu agora não vou saber dizer para vocês do ano, mas eu sabia. É um espírita que ele é do judaísmo, ele não é católico, ele não é nem cristão, ele é do judaísmo, um moço que pergunta na reunião mediúnica por que Jesus é considerado mais profeta do que Moisés, se Moisés era o maior profeta de todos os tempos. Aí vem um espírito explicar para ele, está na ponta da língua e não sai aqui, né? Já sai. Mas vem um espírito explicar para ele e ele dá uma comunicação enorme, que ela é dividida, se eu não me engano, em 3 partes. E ali quando ele vai falar, explicar para o espírito por que isto é assim, é que ele fala das 3 revelações. E ali o Kardec pinça essa comunicação e traz para o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bonito de ver aquilo. Porque o Kardec, ele queria muito tirar o peso humano, digamos assim, da doutrina espírita. Então, ele usa ideias que são de Sartre. Ele usa ideias, por exemplo, aquela frase que tem no túmulo do Kardec, é do Goethe. Né? Ele usa ideias que são do Pestalozzi. Ele usa um monte de ideias, mas ele não fala nada. Ele não diz assim, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo não sei quem, Cicrano. Não, ele não diz. Por quê? Porque ele quer tirar o peso humano da doutrina. Então ele usa uma série de ideias que era
naquela época estava surgindo o espiritualismo natural, mas é uma conversa muito comprida para a gente ter. Mas ele quer tirar o peso humano. Às vezes a gente pode ouvir uma crítica dizendo assim, por que o Kardec não disse que essa ideia aqui era de fulano de tal? Porque ele não quer dizer. Ele não quer nem dizer as ideias que eram dele. Por quê? Porque ele não quer receber um ataque. Porque se ele diz assim, olha, segundo Pestalozzi, tal ideia, aí todos aqueles que são contrários à Pestalozzi automaticamente já estão contrários àquela ideia. Então ele, para não fazer nenhum tipo de relação com isso, ele desumaniza, né? Ele tira o peso humano da doutrina e diz assim, olha, são ensinamentos dos espíritos. E eu só para terminar, ainda voltando às três revelações, porque Moisés, como se vivia no politeísmo, foi o primeiro profeta que veio esclarecer que só há um Deus, portanto, o monoteísmo, mas era um Deus vingador, era um Deus castigador, do olho por olho, dentro por dentro. E era nisso que as pessoas acreditavam e era a prática que se seguia. Depois veio a segunda revelação, que foi Cristo, confirmar que efetivamente era o monoteísmo, só há um Deus, mas não é um Deus castigador que as pessoas pensavam que era. É um Deus de amor, é um Deus que nem precisa de perdoar porque ele não se sente ofendido. Nós não temos sequer capacidade para ofender Deus também, nós façamos mal. Ele não se sente ofendido porque está muito acima de tudo isso, muito acima de nós. E depois veio o Espiritismo explicar, por palavras normais, por palavras nossas do dia-a-dia, as palavras com que Jesus falava. Que, efetivamente, daí estas três revelações que vieram todas concentrar-se naquilo que importa, que é Deus e Jesus. São, efetivamente, o fundamental e as mensagens que nós daí extraímos. Eu acho que essa parte é muito importante. E ainda assim, Kardec diz, é o Espiritismo quando posto em prática. As vírgulas é preciso exatamente. Como espírita, não é aquele que estuda muito, que sabe muito de espiritismo, é aquele que faz todos os possíveis para pôr em prática aquilo que aprende na teoria da doutrina espírita, que ao fim e ao cabo tem a sua doutrina, não é? Tem a sua teoria. Portanto, espírita não é a pessoa que é maioria mexicanas e que sabe o espiritismo traz para a frente e frente para trás. É aquele que se esforça no seu dia-a-dia para pôr em prática as teorias efetivamente da doutrina espírita. O que é muito difícil de fazer. Como nós sabemos, mas quando nos esforçamos, conseguimos melhorar a pouco e pouco. Façamos, como nós às vezes dizemos no curso básico de Espiritismo, cada um em casa faz uma lista daquilo que reconhece serem os seus defeitos. E quando damos por ela, eu quando fiz isso, pensei, ei, meu pai, eu não fui descobrir. E depois vamos tentar agarrar num, não podemos mudar tudo de uma vez. Então, agarrar num e esforçar-nos para, a pouco e pouco, eliminar aquele. Quando aquele já não faz parte da nossa maneira de ser, agarramos no outro, vamos tentar... aos pouquinhos, e é um trabalho interessante. Ainda queria dizer outra coisa, uma prestação muito importante também esta tua, porque mesmo nós espíritas fazemos o Evangelho no lar, por norma, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E assim percebemos melhor o conceito. Por todas estas reflexões, nós às vezes, sei lá, há quem diga, eu frequento há 30, 40 anos, então eu leste o livro tal. Não, esse não li, mas li os outros. Quer dizer, a base, o miolo, nós às vezes não sabemos. E nós estamos a fazer o Evangelho no lar, com o Evangelho segundo o Espiritismo, não lhe conhecemos os conceitos, a intenção, todos estes pormenores, esta riqueza de conteúdo, também não temos ali um bocadinho também a chave, não é? E ajuda muito. É porque, obrigado, o Evangelho tem no início, como vocês todos sabem, não é? A nota introdutória que é fundamental para se ler e tem ali ainda uma carrada de páginas e páginas explicativas para depois entrarmos então nos temas propriamente ditos. Estas conversas são como as cerejas. Aliás, Kardec tem sempre esse cuidado. Cada livro ele começa logo com um pormenorzinho, uma preparação e até um resumo para que quem não tenha o restante consiga ir. Por exemplo, ali a Gênese com os caracteres da revelação espírita é maravilhoso. E pronto, mas se quiserem saber mais, recolher. Temos os até podem ser descarregados gratuitamente em PDF. Exato. Toda a gente tem acesso à biblioteca que podemos entrar. Exatamente, porque Kardec quer que toda a gente
saiba estes conteúdos. Obrigada, Moisés, por teres vindo. É um gosto, bem-ajas. Pronto, podem ver e rever a palestra. Eu, se calhar, não vou agora aqui passar o que possa ficar. Vou só pedir ao Moisés, não te importas de fazer a prece de encerramento? Podemos fazer, Pode ser. Claro. Então, aproveitando aqui a vinda do Moisés, e depois a seguir encerramos para o pessoal online e ficamos aqui com os nossos convívios e restantes trabalhinhos. Obrigada, amigo. Eu que agradeço. E aí, como último recadinho, então, eu vou convidá-los a escutar a palavra de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que eu tive a ousadia de me apoderar de alguns trechos para compor essa pequena peça para a gente fazer o encerramento de hoje. Obrigado pela palavra do Cristo, Senhor, sempre fundamentada no espírito do serviço, para que não nos enganemos no capítulo da tranquilidade e nem com a calma que reina o significado do estacionamento do espírito. Ajuda-nos a compreender que as garantias materiais do mundo são secundárias e que a terra é a escola de trabalho incessante. Ajuda-nos a compreender também, Senhor, que conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, mas sim encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia, para que possamos alcançar esta zona de compreensão na qual conheceremos o segredo da paz em Jesus com o máximo de trabalho na terra. E nesse dia, então, Senhor, guiados pelo teu amor, batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta não modificarão a nossa serenidade interior, pois teremos atingido o caminho da tranquilidade fundamental, como bem assegurou Jesus Cristo ao dizer: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Muito obrigado. Já a semana há mais, é sempre diferente na Casa Espírita. Muito obrigada, amigo. Vamos dar um tchauzinho lá para casa. Tchauzinho e tudo de bom. Até para a semana, amigos.